Fala pessoal, aqui é o Diego, engenheiro da Authent, e vou mostrar para vocês hoje um pouco do funcionamento do Authent Flexão. Vamos lá! Muito bem pessoal, aqui é a página principal, onde a gente pode escolher entre seção retangular, seção T ou laje. Vamos começar aqui com a seção retangular. Então, nessa primeira parte, a gente pode mudar o nome da viga para identificá-la depois, por exemplo, viga 2, largura e altura, o FCK, o cobrimento e o tamanho do agregado. O tamanho do agregado ele é usado para calcular o espaçamento entre a primeira e a segunda camada, por exemplo. Aqui os esforços, eu posso introduzir momentos positivos ou negativos, esforço cortante e momento torsor. Não vou utilizá-lo agora. Vejam que o cálculo já foi elaborado, a armadura calculada, nesse caso, 3,7 centímetros quadrados. Então vamos colocar duas barras de 16 milímetros. Pronto, já está atendido. E o espaçamento dos estribos a cada 19 centímetros. Diâmetro 5 milímetros, 2 ramos. Vejam que aqui já aparecem os principais resultados do cálculo, por exemplo, a altura útil. E a altura útil ela é calculada de acordo com o cobrimento e de acordo com as barras utilizadas. Por exemplo, vou usar uma segunda camada, vamos colocar aqui duas barras de 12,5 e aqui duas barras de 10 milímetros, por exemplo. Vejam que a altura útil foi recalculada automaticamente. Se eu desligar a segunda camada e acrescentar somente os dois ferros 16, a altura útil aumenta. A altura da linha neutra também aparece aqui, armadura mínima, armadura calculada, taxa de aço, o momento fletor limite para evitar a armadura dupla e o momento resistente. Se eu tiver um momento fletor bastante alto, onde há necessidade de colocar a armadura dupla, ela vai aparecer aqui, armadura dupla sim, e inclusive um aviso aqui na parte das mensagens. Então eu posso modificar aqui e colocar a armadura tanto superior como inferior para suportar os esforços. Vejam que aqui os estribos, o espaçamento calculado diminuiu bastante. Por quê? Porque a armadura superior agora ela está comprimida. Então, se a armadura está comprimida, ela pode sofrer flambagem. Portanto, a gente tem que seguir as premissas da NBR 6118, que trata sobre pilares, que o espaçamento dos estribos não pode ser maior do que 12 vezes o diâmetro da barra. Então, quanto mais grossa, quanto maior o diâmetro da minha armadura, maior pode ser o meu espaçamento do estribo. Muito bem, vamos diminuir aqui e acrescentar um momento torsor. Vejam que foi adicionada armadura de pele e foi recalculado tanto uma nova armadura superior, inferior, armadura lateral e de estribos. Por quê? Porque esse esforço de torção ele ocorre em todo o perímetro. Então, a armadura deve ser aumentada em todo o perímetro da viga. Muito bem, feito isso, dimensionamos a nossa viga, está ok, posso solicitar aqui a nossa memória de cálculo. Então eu clico aqui no símbolozinho e abro a minha memória de cálculo. Vejam, já traz aqui as informações, o nome da viga, a resistência do aço, a resistência do concreto, coeficiente de segurança, dimensões da viga, os esforços e aqui todos os cálculos, todo o relatório em Word aberto. Vocês podem alterar aqui os símbolos, colocar o logo de vocês, certo? Isso para flexão, cisalhamento e torção. Aqui um resumo final com todas as armaduras calculadas, além de um desenho e algumas notas aqui sobre responsabilidades. Também podemos salvar o arquivo. Posso salvar aqui, ele é salvo no computador. Então, por exemplo, vou sair, vou abrir outra viga, vou entrar aqui de novo, zerou,
todas as informações. Vou aqui, busco no computador a minha viga 2 e já estou com a viga novamente carregada aqui no software. Também posso fazer algumas configurações, por exemplo, adicionar bitolas de armaduras longitudinais. Por exemplo, vamos adicionar aqui uma barra de 32 milímetros de diâmetro. Pronto, está adicionado. Em outros países, por exemplo, existem outras nomenclaturas, né? Algo nesse sentido aqui, certo? Então, vocês podem colocar o nome que vocês querem, que vocês acham mais interessante para o cálculo de vocês. Aqui a gente pode configurar os coeficientes de segurança, resistência do aço, limite de altura da viga para a não colocação de armadura de pele para retração, a taxa de armadura mínima se eu quero conforme M118 ou não, né? Se eu quiser acrescentar uma taxa de armadura mínima manualmente, posso fazer aqui. Taxa mínima de armadura lateral. Aqui, se eu quiser o desenho das forças, por exemplo, né? Esses desenhos aqui da força de compressão no concreto e tração no aço, né? Posso ligar ou desligar. E aqui também posso mudar as unidades, posso trabalhar em Sistema Internacional, MKS ou no Imperial. Se eu clicar aqui, por exemplo, no MKS, ele já muda todas as unidades para o MKS e vejam que todas as informações já são convertidas automaticamente, certo? Então vamos voltar aqui para o Internacional e eu posso enviar as minhas alterações para o servidor. Então, na próxima vez quando eu for abrir o sistema, eu já tenho todas as configurações da mesma forma, certo? Voltando aqui para a página inicial, temos a seção T, onde tem as mesmas informações, né? A única coisa que altera seria a largura da mesa e a altura da mesa. Os estribos são calculados como uma viga retangular, certo? Então, nesse caso aqui, tem só a mesa colaborante, por exemplo. E laje, o que diferencia das vigas é que, ao invés de colocarmos a quantidade de barras, a gente coloca o espaçamento. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui com uma viga de 10 centímetros de espessura. 6,3 a cada 10 não são suficientes, então 8 a cada 10 ainda não, a cada 9 já são suficientes. Podemos trabalhar também com 2 camadas, aqui na armadura inferior, e aqui ele já calcula a armadura secundária. Por exemplo, se nossa laje é uma laje unidirecional, já é calculada a armadura no sentido contrário, conforme a NBR 6118. Se eu trabalho com uma laje bidirecional, essa armadura secundária ela é removida e é alterado a armadura mínima. Por quê? De acordo com a NBR 6118, para lajes bidirecionais, a armadura mínima pode ser multiplicada por 0,67. Portanto, eu tenho menos armadura mínima. Também todas as mesmas funcionalidades. Memória de cálculo, configurações são todas as mesmas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do software. Aproveitem e não deixem de seguir autente.ae no Instagram para saber das novidades de cursos e de softwares. Valeu!